Pai querido, Pai bondoso, muito obrigado, Pai, por esse dia, por estarmos aqui na sua casa, nesse momento, Pai. E nesse momento nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando o cultinho das crianças, Pai, que elas possam aprender mais e mais na linguagem delas, ó Pai amado. Use a Lulu, que vai estar à frente, ó Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Também que o Senhor use o teu servo, ó Pai amado, vai trazer o estudo para cada um de nós, que nós possamos estar com a nossa mente voltada para Ti, Pai, para aprendermos mais de Ti, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Lulu, as crianças podem, Deus abençoe muito o trabalho de vocês agora. Obrigado. Deus nos permite experimentar os pontos baixos da vida para nos ensinar lições que não poderíamos aprender de nenhuma outra maneira. Quando essas palavras foram ditas pela primeira vez no século passado por C.S. Lewis, alguns acharam agressivas de se ouvir, outros conseguem olhar agora e dizer são até bonitas. Mas a verdade é que quando nós começamos a dizer que passar pelos problemas da vida, enfrentar as crises, os momentos baixos, os momentos difíceis, nem sempre nós olhamos para esses mesmos momentos com a graça a qual ele consegue falar agora, através dessa frase. E algumas pessoas começam a imaginar que de repente que quem disse isso tinha uma vida muito confortável, por ser um cidadão de um país de primeiro mundo. Mas foi um homem de dores e de sofrimentos, tantos quanto você e eu. E apesar da distância geográfica, apesar da distância de tempo, ele já é falecido, mas ainda assim, diante dos problemas aos quais ele enfrentava, ele conseguiu compreender a mão de Deus, a didaquê de Deus, o ensino de Deus em tudo isso. E hoje, eu quero conversar com vocês sobre isso, não segundo as palavras de C.S. Lewis, mas segundo as palavras do apóstolo Paulo. Eu convido você, assentado mesmo como você está, com seu coração reverente ao Senhor, a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. E nós vamos fazer a leitura que se encontra do verso 1 até o verso de número 11. Segunda carta do apóstolo Paulo, segundo aos Coríntios, do capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 11. Quando nós olhamos para essa mesma carta, ela é interessante. Ela é uma narrativa daquilo que está acontecendo com a comunidade cristã no primeiro século, e muito provavelmente escrita pelos idos do ano 56 depois de Cristo. E segundo os bons comentaristas, foi escrito na Macedônia. E Paulo começa a falar para Corinto a respeito de dores muito particulares suas. As dores que ele enfrentava no campo missionário pelos seus próprios desafios, e as dores que ele enfrentava em seu coração pelos desafios que às vezes a própria igreja de Corinto lançava diante dele. Eu e você conhecemos a primeira e a segunda carta aos Coríntios, mas os estudiosos dizem que ainda existem mais duas cartas que se encontram perdidas na história. Quando vai se ler a respeito de algumas coisas que ele está tratando, principalmente na segunda carta, percebe-se que no meio dessa conversa ainda houve alguma outra coisa acontecendo, alguma outra carta no meio do caminho. Mas é claro que o Espírito Santo se preocupa nesse momento em trazer para nós essas duas cartas em especial. A primeira, você vai ver Paulo falando entusiasticamente a respeito da própria vida da igreja e de problemas que precisavam ser tratados urgentemente dentro dela. Quando você chega na segunda carta, Paulo agora está desdobrando um assunto diferente. Ele começa a falar um pouco mais a respeito das suas próprias crises, ele começa a falar a respeito das suas próprias dores, e nesse momento ele começa a dividir com a igreja, não simplesmente o tamanho da sua dor, mas ele começa a conversar com a igreja o tamanho da consolação, que nesse instante Deus está administrando no coração dele, que Deus está ministrando no coração dele, apesar de todos os desafios aos quais ele enfrentava. Essa carta, nós podemos imaginar que nós temos razões muito sérias para analisar. Primeiro, a razão pastoral. Paulo é um pastor profundamente preocupado com a igreja, a tal ponto de que ele usa suas próprias experiências para despertar no coração da comunidade força e disposição de continuar seguindo na fé, apesar de todas as coisas as quais eles enfrentavam. Mais do que isso, tem a razão teológica.
Você vai encontrar nesse momento Paulo falando a respeito da pessoa de Cristo, Paulo falando a respeito do seu apostolado, assunto, diga-se de passagem, que ele defende com ardor diante dessa mesma comunidade. Ele fala sobre reconciliação, santificação, mordomia e até, gente, fala sobre ofertas, coisa que muita gente prefere não conversar. Mas, de fato, quando olhamos para cá, acima de tudo, ele fala sobre razão prática. Às vezes nós assistimos, olhamos para o texto bíblico, achamos ele empolgante, achamos ele muito interessante, mas nos esquecemos que essas mesmas verdades bíblicas têm de se tornar prática dentro da nossa realidade. E nesse instante, quando Paulo fala a respeito de coragem, quando Paulo fala a respeito de consolo, de encorajamento, ele está falando da sua própria vivência. E tentando deixar que a igreja percebesse que essas mesmas coisas que eram realidade para ele, também poderiam e deveriam ser realidade na vida e no coração da igreja de Corinto. E quando nós começamos a olhar para o texto, que você encontra do verso 1 até o verso número 11, você vai encontrar 3 seções diferentes dentro desse mesmo texto, onde ele procura logo de início falar de uma crise que estava acontecendo entre ele e a igreja de Corinto. Eu acho muito interessante isso, porque nós às vezes olhamos para a vida do apóstolo Paulo como se tivesse sido algo assim muito harmônico entre ele e a igreja, e na verdade não foi assim. Atos capítulo 9 deixa transparecer um momento muito duro da vida de Paulo. Ele chega na igreja de Jerusalém, novo convertido, com o coração transbordando de graça de Jesus, e a igreja quer simplesmente que ele vá embora, que ele suma, que ele nunca mais apareça, porque está todo mundo morrendo de medo dele, porque ele é justamente agora visto como o ex-perseguidor da igreja, que talvez esteja ali como se fosse uma espécie de espião, para poder pegar o pessoal desapercebido. E o capítulo 9 diz que a igreja só encontrou paz quando Paulo foi embora, de tão ruim, de tão pesado que estava o clima. Essas mesmas dificuldades que Paulo vai superando, mas ao mesmo tempo vai encontrando em outros lugares, ele também vai encontrar em Corinto. E vamos ler o texto, ao que nos diz o seguinte, eu vou ler para os irmãos acompanhem, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para que o vosso conforto e salvação, para vosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Ajuda-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos seja dada graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Pai, em tuas mãos nós continuamos a perseverar, buscando a graça do teu Espírito Santo, que nesse momento, Deus, o Senhor esteja nos direcionando, para que ao olharmos a tua palavra, seja desvendado aos nossos olhos os tesouros eternos que o Senhor tem reservado para as nossas vidas, para que consigamos compreender, ó Deus, a natureza pastoral que o Senhor tem a falar aos nossos corações essa noite, nos mostrando que o Senhor é um Deus que se identifica em Cristo com as nossas dificuldades, com os nossos problemas e crises,
que consigamos compreender a beleza da teologia, onde o Senhor é o Deus que nos sustenta, que é o doador de todas as coisas, criador de todas as coisas e mantenedor das mesmas, e de compreendermos que, apesar de tudo isso, o Senhor, no meio dos problemas, é aquele que procura trazer a consolação aos nossos corações. Que o Senhor assim continue a nos fortalecer e nos abençoar. É o que te pedimos no nome e por amor do teu Filho Jesus. Amém. Quando olhamos para esse mesmo texto, na verdade toda a carta, ela fala muito sobre a questão de consolação. Na verdade, você vai encontrar esse mesmo substantivo 18 vezes espalhado por essa carta. Paulo se preocupa nesse momento com a comunidade, com a igreja que enfrenta desafios, que enfrenta problemas. Apesar das suas próprias dificuldades, apesar dos seus próprios problemas, o olhar de Paulo não estava em si, mas o olhar de Paulo ainda estava na comunidade e na igreja. E ao olharmos em especial, nós vamos ver agora que essa mesma relação de amor intenso que Paulo tem com a igreja, necessariamente não significa a mesma relação que a igreja possuía com Paulo. Aliás, quando você olha os 2 primeiros versos desse mesmo texto, eu quero que você acompanhe com muita calma, nos mostra uma parte que normalmente quando a gente vai ler a Bíblia, a gente passa até mais rapidinho, né? Vamos falar a verdade? Vamos fingir que não está sendo filmado e que ninguém está ouvindo a gente, mas toda vez que a gente chega em genealogia, o que a gente faz? Lê feito relâmpago, né? Isso quando tem o pessoal que pula, né? E quando nós chegamos a essas partes em que tem prefácio, apresentação, ou simplesmente ao final das cartas, saudações, a gente costuma dar uma passada meio que rápida também nessa história. Entretanto, quando olhamos para cá, esses 2 versos nos falam sobre coisas que estão acontecendo no relacionamento entre a igreja e nesse momento com Paulo. E ele fala nesse instante, o grande despertar dele é falar de consolo na tribulação, apesar do que está enfrentando com a comunidade. Eu quero que você olhe aqui o que está sendo dito logo no verso 1. Eu não sei se você vai perceber Paulo agora, ele usando uma expressão muito peculiar, ou seja, uma expressão muito especial agora, dentro do verso 1, para se dirigir para essa igreja. Eu não sei se você consegue perceber, aliás, só uma coisa aqui para deixar bem claro para você, quando eu perguntar, pode responder, tá? Que eu sei que às vezes eu sou rápido demais, eu começo a falar e dá a impressão que não, né? Mas sim, eu quero conversar com você essa noite. O estudo nós vamos fazer juntos. Eu, você e o Espírito Santo. Então você vai participar hoje, fica tranquilo. Mas quando você olha para o verso de número 1, eu sei que você consegue olhar agora uma preocupação de Paulo em uma determinada expressão que ele está usando aí. E ele, quando vai usar essa mesma expressão, e na verdade, justamente essas palavras, essas 4 palavras, vão justamente justificar quem ele é. E se você conseguir olhar para o texto agora, você vai perceber ele dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, beleza, aí ele vai seguindo, dizendo adiante, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Não é isso que o texto está dizendo? Não. Olha com calma. Ele está dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Já parou para pensar qual é a preocupação de Paulo agora está falando pela vontade justamente de Deus? Ele poderia simplesmente dizer, gente, eu sou Paulo, sou eu, o apóstolo. Estou falando com vocês essa noite. Na verdade, Paulo fala agora, frisando essa questão do pela vontade de Deus, porque ele tem um objetivo muito claro de tratar um problema que estava acontecendo na igreja. Eu queria que vocês compreendessem que dentro daquela comunidade, gente, existia um grupo de pessoas que estava falando contra Paulo, já há muito tempo. E o grande argumento que essas pessoas usavam contra Paulo, na verdade, era dizer que ele, na verdade, não era apóstolo coisíssima nenhuma. E diziam que ele não tinha autoridade, tentavam minar a autoridade dele em todos os instantes, dizendo então que a igreja não precisava ouvir a ele, porque ele não tinha credenciais de apóstolo. E você vai perceber que todas as vezes que Paulo se dirige a uma determinada comunidade, ele vai lá, Paulo, o apóstolo de Jesus Cristo, e ele vai, junto com esse apóstolo de Jesus Cristo, ele vai colocar servo, ele vai colocar alguma outra expressão, mas aqui, ele chega e diz o seguinte, olha, isso, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Onde ele começa a querer tratar nesse instante, que mesmo não tendo sido discípulo de Jesus, porque ele não caminhou com Jesus quando Jesus estava ali, que mesmo não tendo sido testemunha da ressurreição de Jesus, como os outros apóstolos também tinham sido testemunhas junto com as mulheres, porque estavam no cenáculo,
Apesar de tudo isso, ele chega e diz o seguinte: olha, ainda assim, mesmo não tendo visto, mesmo não tendo andado com o próprio Jesus, pela vontade dele, eu sou o apóstolo. E ele começa a se dirigir nesse momento para conversar com a igreja a respeito desse assunto. E ele começa então justamente a falar nesse instante sobre a sua autoridade espiritual. Paulo fala num instante em que ele está longe da igreja. Eu sei que hoje essa coisa de comunicação parece que encurtou as distâncias, não é isso? A gente consegue estar num determinado ponto da cidade, falar com uma pessoa que está do outro lugar, e não é nem mais pelo telefone, você faz uma videochamada. E como alguns falam, né? Olha, parece até que está perto, que está junto, né? Quando você está com o telefone, você não vê a pessoa, você está simplesmente ouvindo a voz, é uma coisa. Mas você está vendo a pessoa ali em vídeo falando com você, o negócio parece que fica um pouco mais íntimo. E Paulo não dispunha de nada disso. Na verdade, essas cartas que eram entregues por pessoas que estavam deixando Corinto, indo para passar nas cidades a qual ele se encontrava, nesse instante levam a carta, ele leva o tempo que essa pessoa andou viajando, ele tem ainda que parar para pensar, parar suas atividades, ler a carta, ver o que está acontecendo, pensar numa resposta. A gente não tem mais tempo disso, de pensar numa resposta, né? A pessoa manda uma mensagem para você no WhatsApp e ela fica reclamando porque você não respondeu no mesmo segundo. Paulo não tinha isso não, ele tinha tempo para pensar. E ele para pensar nisso. E quando ele pensa a respeito do que está acontecendo, ele escreve uma carta de volta que alguém vai levar justamente ao passo necessário, e essa conversa vai acontecendo ao longo de semanas, meses, ao ponto de ele chegar nesse momento e falar disso, dessa crise que está acontecendo. Apesar de Paulo anunciar nesse instante que existe dentro da comunidade uma relação difícil em que algumas pessoas estão desafiando a sua autoridade apostólica, da mesma forma, ele mostra nesse momento uma outra coisa. Olha para o verso 2. Ou melhor, final do verso 1 e verso 2, quando ele diz o seguinte: a igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos em toda a Acaia, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo demonstra nesse instante a sua preocupação com os seus remetentes. Ele não está escrevendo uma carta genérica nesse instante, que vai ser simplesmente validada para Corinto, validada para Gálatas e qualquer outra comunidade, mas ele está falando a respeito de coisas específicas com uma igreja em específico. E nesse instante, mesmo sabendo que há um desafio, mesmo sabendo que nesse instante existem pessoas que estão ali questionando quem ele é, ele chega nesse momento e demonstra o seu coração em relação à igreja. Que apesar dos problemas, que apesar das dificuldades, que apesar das pessoas que de repente se levantam nesse instante, ele é aquele que nesse momento quer que a igreja tenha paz, ele quer que a igreja agora seja cheia de graça, ele quer que nesse momento a igreja prove das coisas extraordinárias e maravilhosas da parte de Deus. Às vezes nós nos pegamos enfrentando problemas dentro da comunidade cristã. Nós enfrentamos problemas, às vezes, dentro da nossa própria casa. E, às vezes, nós não temos a mesma grandeza com que Paulo está tratando a igreja nesse momento. Ele poderia chegar ao seguinte: aí, não estou mais em Corinto, o problema não é mais meu, eu agora estou fora do negócio, passei a bola, não é mais comigo. Mas, nesse instante, ele chega e diz o seguinte: olha, já que eu recebi a carta, existem coisas a serem tratadas, eu vou tratar com a igreja assim mesmo. E ele agora se dá tempo para, nesse momento, demonstrar tudo isso. E diante de tudo que está acontecendo, o verso 3 em diante, começa então a narrativa daquilo que de fato vai ser mais importante ainda essa noite. Quando ele começa a falar a respeito de consolação. Olhe para o texto que está diante de você, e logo que nós abrimos esse mesmo texto, nós vamos perceber Paulo falando a respeito disso, do verso 3 até o verso 7, é a unidade a qual ele está agora justamente tratando de consolação. E diante disso ele ensina algumas lições para a gente. A primeira lição que Paulo vai ensinar está logo no verso número 3. O verso número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Quando você olha para esse verso 3, o que você consegue agora captar que Paulo está tentando ensinar, está tentando trazer para a igreja de Corinto nesse momento? O que você olha para você? Olha, aqui eu consigo perceber que Paulo está falando
disso. O que você acha que Paulo agora está começando a tratar no verso de número 3 que está diante de você? Um de cada vez, tá? Ele dá graças a Deus, sim, de fato. Oi? Confirmando, e mesmo dando graças a Deus, ele aponta algo específico sobre consolação nesse texto. Algo que nós sabemos intelectualmente, mas às vezes emocionalmente, nós não nos apegamos a isso. Existe uma diferença, existe uma distância enorme entre a cabeça e o coração, entre o intelecto e as emoções. São 45 centímetros daqui até aqui, mas às vezes estamos a quilômetros daqui até aqui. E Paulo, nesse momento, ele está tentando juntar o que a igreja já sabe, para que a igreja consiga compreender e vivenciar essa mesma realidade. E ele chama a atenção falando a respeito de consolação de uma forma muito específica nesse texto, só do verso 3. Quando você olha, ele dá graças e ele chega e aponta, ele é bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Essa fórmula que você encontra no texto bíblico, Paulo não usa originalmente de si, mas na verdade é uma fórmula judaica que se usava para enaltecer a presença de Deus. É a mesma fórmula que você vai encontrar no Salmo 41, verso 13, é a mesma fórmula que você vai encontrar em Lucas capítulo 1, verso 68, mas aqui ele está tratando desse assunto para despertar uma coisa muito simples a respeito da consolação. Ele está falando a respeito da origem da consolação. E qual é a origem da consolação segundo Paulo? Não, eu falo segundo Paulo, porque quando nós falamos a respeito de consolação, algumas pessoas vão dizer que consolação, você consegue consolação em vários lugares. Existem várias fontes. Você, quando está com uma dor e você quer uma consolação para a sua dor, a sua consolação vai estar no frasco da dipirona. Você vai tomar 40 gotas, vai tomar o comprimido de 1 grama, vai sentar quietinho, espera 45 minutos e ó, a dor sumiu, né? Nem sempre, né? Às vezes não. Mas, no normal é isso. Paulo, entretanto, ele está apresentando algo muito mais poderoso do que o consolo para a dor física. Ele está falando a respeito da origem de toda a consolação. E nesse momento ele aponta, sem nenhum tipo de dificuldade, que nesse momento a origem de toda a consolação, ela está em Deus. E eu falei para vocês, sabemos disso, a igreja de Corinto sabia essa mesma coisa, mas a questão é a distância entre o intelectual e o emocional. A diferença entre o intelectual e o emocional é muito simples. Quando eu não estou passando pelo problema, eu sei que Deus é o Senhor de toda consolação, Ele é a origem de toda consolação. Mas quando o troço está apertando para mim, quando o negócio está complicado, está doendo, está ruim, está estranho, às vezes, o meu emocional, a minha dor me faz esquecer essa realidade. E Paulo, nesse instante, começa a tratar do assunto de consolação, trazendo justamente a lume, ou seja, fazendo com que a igreja perceba logo de imediato e se lembre disso, que toda consolação não vem de uma pessoa, que toda consolação não vem de uma realidade que de repente a igreja está vivendo, não vem de uma questão política, não vem de uma questão financeira, mas que toda consolação ela procede e ela vem única e exclusivamente do Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Aliás, quando você olha essa mesma expressão, você vai ver Paulo nesse momento falando que Ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele justamente falando a respeito da realidade teológica, que justamente precisava ser todos os dias, apesar de estarmos no primeiro século, muitas pessoas estavam esquecendo do básico da realidade da fé cristã, né? E nesse instante ele vai despertar o coração da igreja, apontando Deus como Pai da natureza divina de Cristo, é eternamente gerado pelo Espírito Santo, falando a respeito da natureza terrena de Cristo, que foi gerado justamente no ventre, que foi colocado no ventre de Maria, não foi gerado, foi colocado no ventre de Maria, gerado pelo Espírito Santo. E nesse momento, você vai perceber Paulo agora destacando que Deus é o Pai de
Hã? O Pai das misericórdias. Nesse momento ele chega e diz o seguinte: olha, Deus não é simplesmente o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus é o Pai de toda a misericórdia. Eu acho muito interessante o texto, como ele é elegante, porque o texto ele não está simplesmente fechando que ele é Pai de misericórdias e de Deus de consolação, ele diz de toda a consolação. O texto é muito elegante quando faz justamente frisa essa questão de que o negócio é amplo. E quando nós olhamos para cá, ele está falando dessa questão dessa misericórdia, como eu me lembro lá do Salmo 51, verso 1. Você lembra disso? Está lá no Salmo 51, verso 1. Marca o texto que você se encontra. Vamos dar uma olhadela lá no Salmo 51, verso 1. Oi? Salmo 51, verso 1. Compadece de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias. O Pai de toda misericórdia é aquele a quem Davi chega agora, nesse Salmo 51, que é um salmo justamente de contrição, de confissão de pecados. Davi está agora vivendo um momento altamente complexo dentro da sua alma, e ele chega diante de Deus e diz o seguinte: compadece de mim, ó Deus, segundo as tuas misericórdias. Ou seja, mesmo quando nos distanciamos, mesmo quando nos encontramos mergulhados e perdidos no pecado, ainda assim encontramos diante de Deus misericórdia para a restauração de nós. E é disso, nesse instante, que Paulo lá em Corinto está falando para a igreja o seguinte: olha, ele nesse momento é Deus de misericórdia, ele é o Pai das misericórdias nesse instante. É isso que ele está despertando no coração dessa mesma comunidade. E ao olharmos para cá, nós começamos a imaginar. Oi? Que não, multidão significa que é uma, duas, 10. É muito. Normalmente quando a gente conta multidão, quando a gente usa a palavra multidão, é porque nós não conseguimos contar, né? A gente chega e fala o seguinte: aquele carro passou a 1000 por hora, que nenhum carro faz 1000 quilômetros por hora. Mas ele passou tão rápido que a gente diz: ih, passou a 1000 quilômetros por hora. Hoje a gente chega e fala o seguinte: olha, a igreja devia ter umas 500 pessoas, o ambiente cabe 250, mas a gente viu lotado, muita gente em pé, e devia ter uns 500 mil pessoas ali. Não tem isso tudo, nunca, mas não tem 500 mil, mas estava lotado. Nós criamos justamente determinadas expressões para falar de grandezas que nós não conseguimos contar. Multidão, nesse instante que o salmista fala, é isso, que Deus é um Deus de muitas e muitas incontáveis misericórdias, a ponto que Paulo nesse instante continua lá no texto falando o seguinte: ele é o Senhor de toda misericórdia, de misericórdias, e Deus de toda a consolação. E continuando com a igreja, nesse instante o texto nos aponta no verso 4, quem é o alvo da consolação de Deus. Toda vez que eu leio a palavra alvo, eu me lembro muito das Olimpíadas, porque eu conheci uma pessoa que trabalhava com tiro. Fica tranquilo, eu sei que a gente está conversando muito sobre a questão da liberação de armas aí, mas não é isso não. Era justamente de tiro esportivo, tanto que a arma dele era uma arma de ar comprimido, uma arma especial, e ele estava contando, né, como é que funcionava, porque ele era militar e ele justamente era campeão estadual de tiro da época dele, que, diga-se de passagem, era uma coisa muito importante para a época. Ele estava explicando como é que ele conseguia justamente fazer e acertar o alvo, né? Ele me explicava lá que ele tinha que pegar uma ampola de gás, deixar na geladeira. Se o negócio ficasse congelado, não prestava, não funcionava, ele perdia a prova. Então ele tinha que controlar tudo para simplesmente conectar o negócio na arma de pressão, chegar lá, apontar para o alvo com a distância, com tudo certo, e acertar na mosca. O projeto de Deus não precisa colocar nada na geladeira, mas Deus tem um alvo específico para a consolação dele. E nesse instante o verso 4 começa a narrar para a gente o seguinte: que o alvo de toda a consolação de Deus, que o alvo das misericórdias de Deus, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em quaisquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados
por Deus. O texto então começa a falar para a gente o seguinte: quem é o alvo da consolação? Hã? Não, quem é o alvo da consolação? Ele conforta, ele que nos conforta. Eu sou o alvo da consolação de Deus. Você é o alvo da consolação de Deus. Só que nesse instante, o texto ele se desdobra. Porque Paulo não se preocupa apenas de falar que você é o alvo da consolação de Deus. Que ótimo, né? Puxa, Deus quando pensa em consolar, Deus quando projeta em consolar, Deus quando planeja em consolar, quando Ele faz toda a consolação é para mim. É isso mesmo que você pensou. Mas o texto se desdobra nesse momento, porque mostra para o coração da igreja que mesmo ela sendo alvo da consolação de Deus, nesse momento essa consolação ela tem um propósito. E esse propósito não é deixar ninguém rico. Que essa é a parte que normalmente algum engraçadinho se levanta e fala assim: Deus agora vem consolar tudo, né? Vem fazer todo mundo ficar bem, tudo maravilhoso, tudo lindo, né? Aí cola com a teologia da prosperidade nesse momento, né? Mas o texto nesse momento ele traz de uma forma muito honesta para a gente qual é o propósito dessa consolação. E qual é o propósito da consolação de Deus na sua vida? Porque você é o alvo da consolação de Deus. Mas essa consolação tem um propósito. E qual é esse propósito de Deus na sua vida? Sabe aquela história de farinha pouca, meu pirão? É que eu sou da praia, gente, então farinha, pirão é uma coisa muito comum para mim, viu? Farinha pouca, meu pirão primeiro, entendeu? O que acontece? Às vezes nós tratamos a vida espiritual exatamente da mesma forma. Nós caímos na armadilha de que se eu estou bem, nós caímos na armadilha que se as minhas dores são consoladas, nós caímos na armadilha que se de repente as coisas estão se encaminhando na minha vida, beleza, Deus está agindo em mim, é lindo, é maravilhoso, isso é verdade, mas isso tem um propósito. E nesse instante, o texto começa a dizer que essa consolação que vem para as nossas vidas, que essa graça que é ofertada aos nossos corações, não é simplesmente para nós nos agarrarmos a ela, nos sentarmos no nosso cantinho e nos aproveitarmos desse momento de tranquilidade, mas que existe agora um objetivo prático dentro da nossa história, existe agora um propósito de Deus que vai funcionar através das nossas vidas, que nesse momento Ele justamente quer que nós sejamos preparados para podermos consolar os que estiverem. Agora frisa bem que tem uma palavra mágica nessa história: em qualquer angústia. E nem sempre nós estamos preparados para dividir a nossa consolação com quem está passando por qualquer angústia. Às vezes nós queremos escolher, né? Não, esse tipo de angústia aqui eu posso até chegar lá no meu irmão, eu acho que o problema que ele está passando é justo, está acontecendo e eu vou lá e ajudo. Mas esse outro problema aqui ele mereceu, ele fez por onde, entendeu? Ele aprontou mesmo. Tem mais que agora que quebrar a cara, né? Tem muita gente cantando isso, né? As músicas da vingança que dizem que são gospel, mas de gospel não tem nada, né? E o pessoal acaba encarnando essa mesma realidade. Só que nesse instante o texto diz que em quaisquer situações, que nós estejamos agora para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, mesmo naquelas que nós olhamos e falamos assim: poxa, mas fulano está passando por isso e eu não quero me envolver, fulano está passando por essa situação, mas eu não gosto disso, eu não aprovo essa situação, mas é o momento ao qual Deus pode e vai usar você para consolar a vida daquela pessoa. O propósito da consolação de Deus que você ora todos os dias para que venha na sua vida, e ela vem, é para que você seja usado por Ele para ajudar as outras pessoas. O propósito de Deus para a consolação que você chora todas as noites e vem sobre a sua vida, é para que você seja fortalecido e consolado também, mas que você possa ajudar aquele que está passando junto de você e que está precisando nesse instante do seu apoio, está precisando da sua ajuda. Ao olharmos para cá, você vai perceber nesse instante que Paulo não se intimida, mas ele fala nesse instante que quanto mais Deus nos conforta, mais nós podemos confortar os outros.
Trocando em miúdo, é isso que está acontecendo. Se eu sou confortado por Deus, e se eu sou muito mais confortado por Deus, muito mais eu posso confortar, muito mais eu posso consolar. Aí resta uma pergunta para a gente: como? Às vezes, é simplesmente chegando junto e ficando do lado de uma pessoa. Tem gente que não precisa ouvir palavras não, gente. Às vezes só o fato de se aproximar já é o suficiente. Para outros, é quando você testemunha que seus problemas estão acontecendo, são grandes, mas que em tudo isso, Deus está com você, Deus está te ajudando, Deus está te fortalecendo para você atravessar essa crise, atravessar esses baixos da vida que você está enfrentando. E é nesse instante que você pode se aproximar de alguém e dizer o seguinte: olha, eu estou passando não pelo mesmo problema que você, mas eu estou passando pelos mesmos baixos da vida que você está passando. E a coisa está complicada para você, também está complicado para mim. E vamos acreditar juntos que um orando pelo outro, que um conversando com o outro, nós conseguimos atravessar essa jornada, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos seguir adiante. Paulo, nesse instante, nesse verso 4, ele está tratando com a igreja nesse instante a respeito disso, querendo que ela compreenda agora que ela precisa, que ela tem que justamente trazer para si a responsabilidade do cuidado com o outro. E vamos falar a verdade, vamos fazer uma meia-culpa, mas essa é a hora que nós normalmente mais fracassamos. Essa é a hora que nós normalmente mais do que nos fechamos, porque estamos passando pelos nossos problemas e às vezes nós nos fechamos nos nossos problemas e esquecemos que os outros também estão passando por outros, estão passando por problemas e por dificuldades. E nesse instante Paulo chega e diz para a comunidade, e eu quero lembrar para vocês, gente, século I a igreja não abria à noite com as portas, com tudo iluminado e uma placa, mas a igreja se reunia escondida, porque se tivesse sabido que a igreja estava se reunindo, provavelmente os nossos irmãos seriam presos e muitos mortos no mesmo instante. Mas nesse momento Paulo fala a respeito para a comunidade nesse momento, que apesar de todos os problemas, de tudo que eles estão enfrentando nesse momento, eles precisam entender que precisam também consolar. Até ele aponta nesse instante algo muito bonito no texto, no verso 4 ainda, que diz que essa consolação é Ele que nos conforta, ou seja, esse conforto e essa consolação vem de Deus. Ou seja, consolação é um ato divino. Já viu como algumas vezes a nossa desculpa é que eu não sei o que eu vou falar para poder ajudar fulano, então eu prefiro ficar quieto e me afastar dele? É muito simples. Morre alguém na família de uma pessoa, o que a gente faz? Você já tem a frase pronta para dizer? É muito simples. Nasceu uma criança, você sabe a frase, meus parabéns, é a cara do pai, não é nada. Tem cara de joelho quando nasce. E eu sei bem do que eu estou falando. Eu trabalho com isso, recém-nascido. É em cara de joelho, mas diz que tem a cara do pai, que tem o olho da mãe, o nariz da tia, o cabelo de não sei quem. A gente faz tudo isso, já são as frases prontas. O pessoal se casa. Os noivos fizeram justamente as juras de amor aqui, estão lá na porta. Quando você vai cumprimentar para as pessoas, qual que você diz para o recém-casado? E o filho, quando é que vem o primeiro? Não, porque você nem diz parabéns. Você já sai cobrando logo quando é que vai ter o primeiro filho. Daí o pessoal não está com pressa, os noivos estão com pressa, mas não disso. E nesse instante, o texto mostra para a gente justamente a questão da natureza dessa questão da consolação. Porque quando alguém morre, quando alguém perde algo, nós temos uma certa dificuldade de chegar para aquele que ficou e ter uma palavra de consolação. Porque nós queremos trazer para nós mesmos a autoridade da consolação. Sou eu que vou consolar. Eu vou dizer um poema tão bonito de Carlos Drummond de Andrade, que ele vai esquecer que fulano morreu. Eu vou dizer uma coisa tão maravilhosa, tão linda, tão extraordinária, de uma música muito bonita que eu ouvi, que ele vai esquecer que ficou desempregado. Não tem nada a ver com isso. Paulo, nesse momento, aponta que a origem de toda a consolação, ela está em Deus. Porque quem é o Deus de toda a consolação? Deus, não é você, que é Ele que é o Senhor de toda consolação. E nesse momento é isso que ele está falando. E nesse momento Paulo fala a respeito disso.
você recebe a graça da consolação divina para você levar essa mesma consolação para o seu irmão. Onde não tem a ver com as palavras que você vai escolher, onde resolver mesmo a questão, quem vai consolar ainda é o Espírito Santo, ainda é Deus, porque nesse momento a consolação é ministério exclusivo do Espírito Santo e não é ministério exclusivo do Ricardo, do João e da Betânia. Não é mesmo. Mas ao olharmos para cá, seguindo um pouco mais o texto, quando olhamos para o verso de número 5, olha lá, qual é o limite dessa consolação? Ao verso de número 5, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda. Qual é a medida dessa consolação? Lembra de história de pescador? O cara marca uma pescaria e ele diz que é o melhor pescador do mundo. Conheço muito essa história, não gosto de pescar não, mas eu conheço muitos pescadores. Aí vai, e chega lá, passa 4, 5 horas pescando e pega umas coisinhas desse tamanho assim, que na verdade o peixe às vezes é menor do que a própria isca que ele jogou, mas ele chega em casa, né, contando, né, depois que ele chega em terra, que ele fez o quê? Ele pegou um peixe desse tamanho, era desse tamanho, gente, mas quando ele começa a contar a história, era assim, entendeu? Isso no primeiro dia. 5 dias depois, o peixe já desenvolveu, ele começa a aumentar, né? E chega uma hora que ele já começa a falar que o peixe era mais ou menos assim, maior do que ele. O pescador tem dessa coisa, ele começa a superestimar justamente a sua pesca, ele começa a superestimar o peixe que ele pescou. Era uma coisinha de nada, mas ele fala que era um monstro, que era justamente era um tubarão, e na verdade era uma sardinha. Ele tem esse hábito. E nesse instante, Paulo está falando de algo muito claro e objetivo que não tem a ver com exageros. Mas ele fala nesse momento que essa consolação é algo extraordinário. Eu acho muito interessante a figura de linguagem que ele usa nesse momento, porque ele chega e diz da seguinte forma: porque assim, vamos ler todos juntos, porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio. Ele diz que nesse instante que que os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, ou seja, Cristo padeceu na cruz do Calvário, Cristo sofre muito antes dessa crucificação, para que eu e você sejamos os beneficiários dessa tão grande salvação. Aí ele chega e diz o seguinte: isso, entretanto, não é só isso, ele ainda diz mais. Assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Nesse momento, ele começa a apontar para a gente, então, que da mesma forma que Cristo padeceu na cruz para nós termos benefício, através de Cristo também flui essa mesma consolação que não tem tamanho para as nossas vidas. E há horas em que nós começamos a disputar com Deus em oração, dizendo que a sua graça não nos basta. Tem hora que nós queremos disputar com Deus, dizendo que o refrigério, que a ação dele não é adequada àquilo que nós estamos enfrentando. Entretanto, nesse momento, Paulo chega e fala o seguinte: olha, não tem isso não, gente. A consolação de Deus é algo incrivelmente maior do que nós estamos pensando nesse instante. A consolação de Deus agora é algo extraordinário. Se nós recebemos grandes benefícios em Cristo Jesus pelo seu sofrimento, muito mais recebemos agora também, justamente através dele, em consolação. É tanto que no verso 7, eu acho muito interessante algo que ele fecha essa unidade do texto falando para a gente. Dá uma olhada dela lá, no verso 7, e que diz assim: a nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da... Trocando em miúdo, o que Paulo está falando nesse momento? Vamos trocar em miúdo o texto, vamos lá, traduzindo.
Tradução livre nesse instante. O que Paulo está falando de consolação nesse momento? Mesmo que você sofra, a sua consolação será muito maior. Está dizendo isso. E tem uma outra coisa que também está implícita no texto. Quando nós pensamos que sofremos, e pensamos que se sofremos, teremos consolação, beleza, é maravilhoso, mas o texto ainda está dizendo uma coisa implícita, que é a parte do cristianismo que nós não gostamos. Reverendo Arival Dias diz o seguinte, que quem carrega a cruz, carregará a coroa. Quem passa pelos sofrimentos por Cristo, e passamos, também carregará a consolação e o refrigério mais tarde. Às vezes nós nos apegamos muito à segunda parte dessa frase, porque nós queremos a consolação, nós queremos o refrigério, nós queremos a beleza da coroa de Cristo, mas esquecemos do horror e da dor da cruz. Esquecemos das aflições que nós passaríamos pelo mundo. Esquecemos das crises, dos baixos da vida e da história, que hora ou outra eu e você enfrentaremos. E nesse instante, Paulo se preocupa em destacar para a vida da igreja que existe a necessidade de compreensão da igreja a respeito de que para ter a coroa de consolação é necessário também saber que existe um momento de carregar a sua própria cruz. E nós temos dificuldade porque algumas pessoas vão de uma forma muito fantasiosa, para não dizer mentirosa. Eu já disse, né, que é mentirosa, então já foi, já perdeu. Eu ia ser polido, educado agora, mas não dá para ser. Mas tem gente que mente, dizendo que cristianismo não é problema, que cristianismo é uma vida de mar de rosas, que está tudo certo, que está tudo lindo e tudo maravilhoso, porque você agora está seguindo os passos de Jesus. Só que nesse momento Paulo não fala sobre isso. Ele fala de consolação na tribulação, e não consolação sem tribulação. Ele fala agora de consolação na crise, e não de consolação sem crise. Ele fala agora de consolação nos sofrimentos, e não sem os sofrimentos. E tem hora que nós queremos ter aquele controle remoto da vida, que a gente pode chegar agora e está sofrendo, adianta, né? Passou rápido. Agora está na parte boa, pausa e vamos colocar em slow motion, né? Vamos fazer devagar. Agora já que está tudo bom, vamos bem devagarinho, para a gente aproveitar o tempo. Só que a vida não funciona dessa forma. Não tem como a gente pular, não tem como a gente adiantar as etapas. Mas as duas coisas, tanto o sofrimento quanto a consolação, elas caminham agora juntas. E nós precisamos compreender que consolação não é sinônimo de não ter problemas, que consolação não é sinônimo de enfrentar crises, que consolação significa sim enfrentar problemas, que consolação significa enfrentar crises sim, mas a enfrentar todas essas coisas, guiados, guardados e fortalecidos por aquele a quem nós, como falamos lá no Salmo 40, esperamos com paciência. E nesse instante, o texto aponta para a gente um pouco mais. Depois de falar sobre essa questão da garantia da consolação, da proporção, dos limites da consolação, da natureza da consolação, ele agora parte para a questão prática dessa consolação. Olha do verso 8 até o verso 11, que você vai perceber agora Paulo falando da mesma coisa, mas agora ele começa a apresentar um novo desdobramento dessa história. Ele começa agora a apresentar alguns pormenores, que justamente vão aparecer no texto para a gente. E diz o seguinte, do verso 8: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de considerarmos até, de desesperarmos até da própria vida. Você sabe por que ele disse isso? Você sabe o que aconteceu para ele escrever essa coisa tão, como desesperar da própria vida? Paulo, nesse momento, ele está narrando um acontecimento lá de Atos, capítulo 14, do verso 19 até o verso 22. Liliane, abre para a gente, por favor.
Atos capítulo 14, do verso 19 até o verso 22, e leia, por favor, o texto para a gente, do verso 19 até o verso 22. Esse texto vai nos ajudar um pouco da compreensão do que ele está falando. Isto, perfeito. Olha o que acontece com Paulo. Ele vai pregar o evangelho, o que acontece com ele? Ele é bem recepcionado, né? Na pedrada. Depois de quase morrer, o que acontece com ele? Ele segue adiante. Ele vai para outra cidade, continua pregando. E depois de tudo isso, o que ele faz com os discípulos? Quando nós ouvimos a palavra exortação, nós temos um sentido um pouco pobre a respeito dessa mesma palavra, e que nós imaginamos que exortação é simplesmente puxar a orelha, também. Exortação é chamar a atenção, exortação é redarguir, e exortação também é encorajar, é consolar, são sinônimos nesse instante. E quando ele fala a respeito disso, ele começa então a mostrar que diante de todos os problemas, mesmo quando ele usou essa expressão aqui, que ele estava a ponto de, verso de número 7, verso de número 8, a ponto de desesperarmos até da própria vida, mas ele não desesperou, gente. O problema dele era difícil, era complicado, era literalmente doloroso. Porque eu nunca fui apedrejado, não, mas eu tenho certeza que não é nada gostoso. Principalmente quando quem está fazendo isso está munido de força, pedras e raiva. São três elementos que, quando configurados, são terríveis. E Paulo enfrenta isso agora. E diante de tudo isso que está passando, ele continua falando com a comunidade nesse momento. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado e que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós, com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Primeira coisa que o texto vai destacar para a gente, quando nós olhamos para o verso de número 8, é algo que nós não gostamos muito, mas a verdade é a seguinte, é que nesse momento, nós temos a capacidade de resistir. Paulo fala que ele estava a ponto de desesperar-se, mas ele chegou literalmente, sabe aquela que o pessoal fala gota do balde? Ele chegou na marca do negócio, mas ele conseguiu continuar nesse momento, e não pelas suas próprias forças, mas ele consegue continuar nesse momento porque a consolação de Deus estava com ele. Ele consegue prosseguir agora porque a consolação do Senhor estava motivando e conduzindo a história dele, dando forças, e ele conseguia compreender nesse instante que tudo que Deus estava fazendo tinha um objetivo prático na sua vida. Não era simplesmente dele se levantar e seguir o seu caminho, mas levantar e continuar seguindo o caminho do Senhor. Ele podia chegar, bater a poeira, limpar as feridas, botar uma compressa nos hematomas e dizer: olha, eu tentei, não deu certo, fui apedrejado, o melhor negócio agora é pegar a sacola, botar na viola e dá um tempo, ir embora, largar esse negócio da fé cristã. Só que nesse momento ele compreende que a consolação de Deus, ela existe na vida dele agora, para mostrar que ele pode enfrentar as suas tribulações, que Deus o capacita para suportar, e mais do que isso, que nesse momento Deus tem um objetivo muito nobre em toda a consolação dele. O verso 10 é um verso que traz umas palavras de uma forma muito insistente, quando ele chega assim: o qual nos livrou e livrará de tão grande morte,
em quem temos esperado e que ainda... Tem um pleonasmo aí, né? Porque Deus livrará e vai continuar livrando, né? Eu não sei, né? Você olha e fala assim, mas está dizendo a mesma coisa. E está dizendo a mesma coisa mesmo. Um dos recursos que se usava na Bíblia antigamente, na língua grega, é que você repetia a mesma história 2 vezes, só usava outras palavras. Você tem um marca-texto, você vai lá e coloca um marca-texto colorido, lápis de cor, ou você grifa com a caneta, ou o pessoal que está mais tecnológico agora vai lá na sua Bíblia, no seu celular, vai lá e marca o texto com a cor da sua preferência, não é isso? Na época não existia esse recurso. E quando alguém queria escrever algo que era digno de atenção dentro do texto, ele simplesmente repetia a ideia. E é o que ele faz nesse momento, dizendo que Deus é o Deus que nesse momento o livrou. E não é simplesmente uma coisa que aconteceu no passado, mas que Deus vai livrar. E diz mais, e Deus vai continuar a livrar. A tribulação que eu e você enfrentamos hoje, ela é uma tribulação que Deus vai nos livrar. Por mais que de repente você olhe o que passou, em que você sinta coisas, em que você olhe que você enfrentou dificuldades e problemas, mas você pode ver que encontrou a mão de Deus em tudo isso. E Deus te livrou de tribulações que você estava enfrentando. E Paulo chega nesse momento dizendo para a igreja não simplesmente viver do passado, mas crer que Deus que agiu no passado é o Deus que vai continuar agindo e que vai dar o livramento no futuro. E por isso ele fala nesse momento com tanta ênfase para que a igreja compreenda que essa ação de livramento do Senhor é algo persistente da parte do Pai. É algo persistente da parte do Senhor. E que traz benefícios para a nossa vida. Se você olhar para o verso 11, ele fala desses benefícios. Quais são os benefícios que a tribulação, melhor dizendo, os benefícios, perdão, isso mesmo, que as tribulações trazem para a nossa vida? Ou não existe benefício da tribulação na nossa história? Dá uma olhada no verso 11, porque Paulo tem uma metodologia. Ele começa a dizer que existe um fim prático e até produtivo nas tribulações. Ele diz nesse momento que tribulação, em primeiro plano, serve para algo. Que motiva uma coisa. O que o verso 11 está tratando nesse momento? O que te motiva a orar? Vamos falar a verdade. O que te motiva a orar é quando está tudo lindo e maravilhoso ou quando o bicho está pegando? Não? Quando o negócio está complicado no trabalho, oh Deus, consagração total. Quando o negócio está complexo na saúde, Senhor de toda graça. Quando o negócio está complicado na nossa vida, a gente se apega, a gente busca, a gente vai, a gente justamente está naquele negócio. Mas às vezes, quando a coisa fica confortável na nossa história, aí a gente já começa a ficar meio desleixado no negócio. Paulo chega nesse momento dizendo que a tribulação é um instrumento de Deus para motivar o coração da igreja, para motivar a comunidade a buscar o Senhor em oração. Ele diz que nesse instante a tribulação tem esse fim objetivo e prático na vida do crente, de repente, despertar, porque há momentos em que a gente está caminhando na nossa jornada, mas está meio adormecido, e Deus chega nesse momento e desperta o nosso coração, com coisas que vão acontecendo ao nosso redor, em que a gente começa a assistir problemas surgindo na família, coisas acontecendo no trabalho, questões acontecendo na nossa vida emocional, mesmo questões na própria vida espiritual, a fim de nos despertar, nos fazer acordar para isso. E ele fala nesse instante de tribulação como essa didática de Deus, como essa ação de Deus para ensinar os nossos corações sobre a importância e necessidade da oração. Mas o texto, ele não aponta simplesmente a tribulação como algo que vai nos fazer, nos motivar a orar, mas o texto nos aponta algo mais que as tribulações são capazes de fazer. O verso 11 diz, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, e ele está pedindo oração, né? Para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. E ele continua falando agora, só que ele fala a respeito de quê? Que a tribulação não serve apenas para motivar o crente para orar, mas ela deve agora gerar outra coisa. Maturidade dos nossos corações entenderem. E o que o texto está falando aí no finalzinho?
O verso 11 mesmo, finalzinho do verso 11. Por muitos sejam graças. A hora da graça no meio da tribulação é complicado. Mas nesse momento ele fala que a maturidade de nos fazer perceber que Deus é o Deus de toda consolação, mesmo no meio dos nossos problemas, vai nos fazer ter condições de dar graças ao Senhor no meio das nossas tribulações. É quando nós começamos a compreender que o despertamento do Senhor, o chamado de Deus para as nossas vidas, justamente nos chamam e nos despertam a isso, a compreender que problemas existem, mas que Deus tem algo com certeza muito melhor para a gente. E como eu abri falando a respeito de C.S. Lewis, eu quero fechar falando a respeito disso. Ele perdeu a esposa dele de câncer. Ele foi um homem que enfrentou vários problemas de saúde em sua vida, e ele disse o seguinte: existem coisas melhores adiante do que qualquer outra coisa que deixamos para trás. Às vezes os problemas nos fazem deixar coisas que nós julgamos preciosas aos nossos olhos, e nós somos obrigados a deixar pelo caminho, a deixar para trás. E C.S. Lewis aprende que o que tem pela frente, que é o céu, é incomparável. É muito melhor do que qualquer outra coisa que nós possamos perder aqui. E eu não sei qual é a sua crise, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é o baixo que você está enfrentando na vida nesse momento. Mas eu quero te convidar a orar comigo essa noite. A orar pela sua tribulação. A orar pela sua consolação. A orarmos juntos para que Deus faça o impossível dele acontecer. Para que Deus esteja ajudando você a perceber que você não está sozinho. Embora o seu emocional às vezes sabote você, e queira fazer você perceber isso. Onde, por mais que você saiba que Deus é Deus de toda consolação e Pai de misericórdias, as suas emoções às vezes te fazem esquecer essa mesma realidade.